A paz do Senhor Jesus aí para todos, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Que é o missionário Shirley de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que Deus abençoe a tua vida mais e mais em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que há duas portas. Há uma porta larga e há uma porta estreita. A porta larga é a que conduz à perdição. Mas a porta estreita é a que conduz à vida eterna. O ser humano ainda em vida deve escolher qual dessas duas portas que vai entrar. O seu destino eterno depende das tuas escolhas agora. Atualmente, das suas escolhas agora, ainda em vida. Não é após a morte que o ser humano vai decidir aonde que vai passar a eternidade. Mas é em vida que se decide. Se você quer morar no céu, você deve fazer a vontade de Jesus. E qual é, missionário Shirley, a vontade do Senhor Jesus? É muito claro, é óbvio. Está na palavra de Deus. Está na Bíblia. Você deve pegar e meditar nas palavras de Deus dia e noite e colocá-las em prática. A Bíblia diz que aqueles que amam família, amigos, filhos, acima de Deus, não é digno de Deus. Não é digno de morar no céu. Então isso é muito claro. Essas palavras saíram da boca do nosso Jesus. Então nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor Jesus. E qual é a vontade do Senhor Jesus? É muito claro, a vontade do Senhor Jesus é nós levar uma vida na obediência a Deus. Masturbação é pecado, o qual vai levar muitos homens ao inferno. Tem muitos homens casados que se masturbam. Vira um vício e é um vício na vida de um homem se ele deixar. É pecado. Quem tem vergonha na cara não faz estas porcarias. Porque o pecado é uma porcaria. A Bíblia diz, né, para as mulheres, mesmo sendo casadas, que o sexo anal, o sexo oral, é pecado. E muitas pessoas dizem que entre quatro paredes vale tudo. Mas Deus, ele condena. E estes pecados levarão muitas mulheres casadas ao inferno. Mesmo que se diz que são cristãos. Levará ao inferno. O pecado é que nem um muro, divide o ser humano de Deus. Não deixe o ser humano chegar até Deus. É necessário que nós eliminamos os pecados, as brechas da nossa vida, para nós ter êxito diante do Senhor Jesus Cristo, para nós ter vitória. Porque enquanto a pessoa estiver no mundo vicioso do pecado, vícios de jogos, qualquer tipo de jogo, leva o ser humano ao inferno. Ídolos, qualquer tipo de ídolos terreno, levará o ser humano ao inferno. Muitos lá no inferno estão gritando, dizendo, Senhor, nunca matei, nunca roubei. Aí vai vir uma voz dentro da cabeça daquela pessoa, mas você tinha ídolos sobre a terra. Você amava, né, times de futebol. Você amava amigos, amigas acima de mim. Isso é muito sério, amado ouvinte. A Bíblia diz que sem a santidade ninguém poderá ver a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A escolha começa agora, aqui na terra. Se você quer morar com o Senhor Jesus, você tem que lutar por Ele. Deus, Ele lutou por nós. Deus, Ele sofreu por nós.
você também deve fazer o mesmo por Cristo Jesus. Não foi fácil para o nosso Deus passar por toda aquela humilhação, né, o qual ele apanhou, foi zombado, chicoteado e pregado numa cruz. Hoje Deus te pede obediência a Ele e muitas vezes a pessoa zomba e não quer obedecer ao Senhor Jesus. Mas lembra que os nossos dias estão contados sobre esta terra. Os nossos dias são rápidos. Os nossos anos de vida é rápido sobre essa terra. Por mais que um ser humano viva sobre essa terra, não é nada diante da eternidade. A eternidade, 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 séculos em séculos, nunca acabará. Agora imagina um ser humano passar eternidade, eternidade, no lugar que só há fogo, sofrimento, o qual a pessoa sentirá fome e não terá nada para comer, sede terá e não terá água para beber. Apenas o lago de fogo e enxofre e o sofrimento terrível. Jesus ele falou mais do inferno do que do céu, sabia? Justamente para alertar as pessoas. Mas muitos estão ainda, né, desacreditados. Mas deveria acreditar. Porque se não acreditar agora em vida, não é quando a alma deslocar, sair do corpo, que vai ser válido a crença. Tem que ser agora. Tem que escolher agora. Entrega a tua vida na mão de Jesus. Confessa como Salvador a Ele. Batiza nas águas. Participa da ceia do Senhor Jesus. Leva uma vida na doutrina. Quem vai morar no céu tem uma vida doutrinada. Obedece os mandamentos do Senhor Jesus. Quem se entrega para Deus já não faz mais a vontade da carne. Já está morto para o mundo e vive para Cristo Jesus.